Bom, eu vejo que, em primeiro lugar, eu vejo que essa demanda é, tanto de um lado como de outro, absolutamente legítima, a princípio. É claro que as cirurgias reparadoras, elas estão exatamente dentro daquilo que a medicina vem, ao longo dos séculos, propor como tratamento, ajuda ao outro e tudo mais. Agora, as demandas de cirurgia plástica, né? E também toda aquela cultura que nós vivenciamos muito claramente, e também, novamente, com uma visão, uma influência muito determinada da mídia, daquele padrão de beleza que deve ser estabelecido, indicado nas novelas, indicado nas propagandas, e que, numa palavra, trata-se dessa chamada cultura da celebridade. Não vejo problemas de uma pessoa que não se sinta bem com o seu corpo querer modificá-lo, mas e não vejo problema de um médico fazer isto. Mas eu vejo problema no médico... De vez em quando acontece alguns exageros por aí, né? Sim, mas eu acho que aí nós caímos num ponto também de um valor que eu acho que antecede, que é a autonomia do indivíduo fazer o que quer com o seu corpo. Eu acho que o médico, ele tendo condições e estabelecendo dentro do padrão da relação com o paciente, informando quais são os efeitos adversos que podem ocorrer nesse tipo de conduta. Eu acredito que dentro desse cenário, isso pode ser feito e deve ser feito. É óbvio que nos espanta algumas coisas que fogem do mínimo do que nós consideramos como razoável, claro. Mas o que eu acho é que há pouca discussão do que antecede isso. Por que não se discute claramente com o paciente o que está por trás dessas necessidades? Será que não são coisas que podem ser vistas de outra forma? Ou abordadas de uma outra forma? E aí eu temo que o profissional da saúde não está muito preparado para esse tipo de discussão. Ele está mais preparado para simplesmente, entre aspas, resolver o problema do paciente. O senhor já fez teatro na sua vida, um dia? Não. Já sentiu vontade? Sim, mas mais vontade em termos de estudar mesmo mais cinema, técnica mesmo Também nunca se história. Não tem tempo. Infelizmente, gostaria muito. Como um momento assim de aventura, você tem vontade de pegar uma câmera, contar uma Sim, história? isso eu tinha muita vontade. E as histórias que eu fico pensando, das histórias que eu já vivi dentro do hospital, por exemplo, e que eu não vejo isso representado. Então tem as histórias, e isso com o tempo fica uma coisa muito estranha. Eu tenho uma memória de uma vivência extremamente significativa, e isso eu não vejo representado Em teatro, da forma como eu vivenciei, não. talvez quando o senhor se depara com a reflexão sobre a morte, a sua, Cotidianamente, a todo momento, principalmente quando as coisas estão mais próximas. Mas, sem dúvida, e eu particularmente tive sempre, essa questão sempre me angustiou muito, né? É claro, e eu até estava conversando outro dia com os alunos, exatamente sobre isso. A gente tem uma ideia de que o momento da morte, um lado, uma ideia muito negativa, uma ideia, algo que deve ser reduzido, afastada, oculta. não se deve pensar. Não se deve pensar, as crianças não devem participar, e a experiência contemporânea nos remete a que é algo que deve ser evitado, algo
que deve ser excluído, abortado e entregue a outras pessoas que não o núcleo familiar. Então ela fica circunscrita, né, o rito agora fora do ambiente doméstico. E algo que acaba sendo até, como é que eu vou dizer isso, mas circunscrito dentro de um outro aspecto, talvez até econômico. Não é bem isso que eu quis dizer, mas que eu quero dizer, mas que nós contratamos uma firma para cuidar do morto, né? E quem cuida antes de morrer também é o hospital, não? Então os pacientes geralmente morrem nas enfermarias ou nas UTIs, e a percepção que eu tenho é que as pessoas cada vez mais têm dificuldade de conviver com o sofrimento, com a frustração, com a possibilidade de perda entendida como algo negativo. E é incrível isso, né? E nisso o saber médico contribuiu muito, né, para esse afastamento da experiência das pessoas, inclusive dos próprios alunos, da experiência da morte. Mas voltando ao que eu havia dizendo, a experiência da terminalidade com os nossos pacientes, embora seja muito triste, decepcionante, frustrante às vezes, mas ela também eu acredito que ela nos ajuda a compreender melhor porque estamos aqui. Essa passagem é uma passagem que nos ajuda muito a nos entendermos como ser humano. Acho que tem um aspecto bem interessante, e eu não vou falar nada autêntico, né? Acabamos de falar se é possível ser autêntico em alguma coisa, mas eu estou com 55 anos e eu me lembro de uma entrevista da Marilena Chauí, que ela tinha, se não 55 anos, mas próximo de 55 anos, que ela dizia, e agora que eu estou lendo um livro também que se chama Homo Acadêmicos, do Pierre Bourdieu, que é a relação da universidade, de relações de poder, saber e tudo mais. E ela dizia que nesta idade há uma muito boa coisa você saber exatamente escolher aquilo que me pertence, aquilo que não me pertence, e ser tranquilo nessas escolhas. Eu acho que eu estou, se não próximo, mas me caminhando para isso. Isso é muito bom. Isso eu não quero, isso eu quero. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da minha prática profissional, minha vida pessoal.